Graça e paz, amada família congregador. Que bom estarmos juntos mais uma vez para mergulhar fundo na palavra que nos transforma. Hoje a gente vai abrir as Escrituras num lugar de muita dor, mas também de uma revelação impressionante, o livro de Jó. Vamos descobrir lá no capítulo 33 como é que a voz de Deus consegue romper o silêncio, mesmo quando a nossa alma só consegue gritar. Sabe essa sensação? Esse vazio no peito quando a gente clama por uma resposta e parece que só o eco volta? Quem é que nunca se sentiu assim? Pois é, Jó estava no fundo desse poço, convencido de que Deus estava em silêncio, e pior, que era seu inimigo. Mas é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, que o Senhor levanta uma voz que ninguém esperava, Eliú, um jovem, mas cheio do Espírito de Deus, pronto para virar o jogo e mostrar uma perspectiva totalmente nova. E olha só a sabedoria que vem do céu. Antes de corrigir, Eliú mostra compaixão. Ele não diminui a dor de Jó. Pelo contrário, a primeira coisa que ele faz é dizer: "Eu ouvi o que você disse." Ele repete o lamento de Jó, mostrando que o coração dele entendeu o tamanho da ferida. A verdadeira ajuda, minha gente, sempre começa quando a gente aprende a escutar. Tente sentir a angústia que existe nessas palavras. É o grito de um homem justo que simplesmente não consegue entender por que está sendo tratado como um adversário pelo Deus que ele sempre amou e serviu. É a confusão de alguém que se sente íntegro, mas se vê acusado pelo juiz de todo o universo. Eliú não foge dessa dor, ele olha para ela de frente. E é aqui que tudo muda. Preste atenção. Eliú não diz que o sofrimento de Jó não é real, mas ele confronta a conclusão de Jó. Jó, olhando para sua situação, diz: "Deus é meu inimigo." Eliú, por outro lado, olhando para a soberania de Deus, declara: "Deus é maior do que o homem." O erro de Jó não estava em sentir a dor, mas em julgar a Deus a partir da sua visão limitada, entende? Guarda essa verdade no seu coração, por favor. Essa é a chave de ouro que Eliú nos entrega. Aquilo que a gente chama de silêncio de Deus, muitas vezes, é na verdade a nossa surdez espiritual. Deus nunca para de falar. Ele está sempre falando. A questão é, será que a gente está com o rádio sintonizado na frequência certa para ouvir as diferentes formas que ele usa para se comunicar? Então, como é que ele fala? Eliú nos mostra dois canais poderosíssimos que Deus usa para alcançar a gente, muitas vezes quando estamos distraídos demais para notar. Vamos ver quais são? A primeira forma é íntima, é quase um sussurro. Sabe quando, em sonhos, em visões à noite, quando as nossas defesas caem e a nossa mente finalmente se acalma, ele fala direto aos nossos ouvidos. Ele nos avisa não para nos dar medo, mas para nos livrar do orgulho, para nos desviar de um caminho que leva à destruição. É a graça de Deus agindo de forma preventiva, nos guardando até enquanto a gente dorme. Agora, vamos para a segunda forma, e essa é a mais difícil, a que nos faz questionar tudo. Deus também fala através da dor. O sofrimento, quando a gente olha com os olhos do céu, não é só um castigo. Ele é um instrumento de disciplina, uma ferramenta de resgate para chamar de volta um coração que se perdeu. A imagem que a Bíblia pinta aqui é forte, eu sei. O corpo enfraquecendo na cama, os ossos numa agonia constante, a comida perdendo o gosto, a vida indo embora. Parece o fim, não é? Mas, pela fé, a gente consegue ver que essa não é a mão de um inimigo. É a mão de um pai amoroso que permite a dor para salvar a alma da cova eterna. É o que a gente pode chamar de uma misericórdia severa, mas que não deixa de ser misericórdia. E quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido, quando a alma já está na beira da morte, é exatamente aí que a glória de Deus aparece de uma forma tremenda. A história não termina na dor. Deus sempre providencia uma saída, um resgate, uma intervenção da sua graça. É nesse ponto. É no limite da força humana, na falência total de todos os nossos recursos, que o poder de Deus se manifesta. Porque quando a gente não pode mais fazer nada, Ele pode fazer tudo. O socorro de Deus chega no momento do nosso maior desespero. E que socorro é esse? Eliú o descreve como um anjo, um mediador, um entre mil, que se coloca do lado de quem está sofrendo. Ele não vem para acusar, não. Ele vem para declarar o que é justo e para interceder. Essa é uma figura que aponta diretamente para o nosso grande intercessor, Jesus Cristo, que se coloca entre nós e a morte. Ouve essa declaração que vem do céu. É a voz da graça ecoando pelo universo.
Encontrei um resgate. A dívida foi paga, a justiça foi cumprida, e agora a misericórdia pode fluir livremente. A ordem é dada. Pare a descida para a morte, porque o preço da redenção foi providenciado. Aleluia! E depois do resgate, o que acontece? A restauração completa. Acompanhe comigo esse processo maravilhoso. O corpo é curado, a carne se renova, fica como a de uma criança. A comunhão com Deus é refeita, a oração volta a ser respondida com favor. A alegria transborda. E por fim, essa vida restaurada se torna um testemunho poderoso da bondade de Deus para todo mundo ver. Depois de passar por toda essa jornada, do lamento à revelação, da dor ao resgate, Eliú termina com um convite. Um convite que atravessa milênios e chega até nós, hoje, aqui no Congregador. No fim das contas, depois de todos os nossos argumentos, de todas as nossas queixas e perguntas, a sabedoria de Deus é recebida de um único jeito: em silêncio. Mas não é um silêncio de derrota, não. É um silêncio de reverência. É a gente aquietar a nossa alma para finalmente conseguir ouvir a voz que, na verdade, nunca deixou de falar. Eu deixo essa pergunta ecoando no seu espírito. Talvez Deus esteja falando agora mesmo, naquele sonho que você teve, na dificuldade que está enfrentando e principalmente no resgate que Ele já providenciou para nós em Cristo. Vamos nos calar para que Ele possa falar. Que o Espírito Santo nos dê ouvidos para ouvir o que Ele tem a nos dizer hoje. Fiquem na paz do Senhor.